Sejam muito bem-vindos ao tratamento de saúde integral com o Dr. Jesus Cristo. É isso que nós temos feito aqui ao examinar as doenças matrizes, que é como nós interpretamos as doenças curadas por Jesus. Já falamos da cegueira e da surdez, que é na terapêutica dos evangelhos, a limpeza, a profundidade dada aos nossos sentidos, libertando a maneira de nós nos realizarmos, nos lidarmos com a vida, com a realidade. A paralisia, por outro lado, outro grupo de doenças que Jesus curou em grande quantidade, é a cura da vontade. Levanta-te, anda, paz na terra aos homens de boa vontade. Fundamental também, não é? Um terceiro grupo de curas é o que a época de Jesus chamava dos leprosos e que atualmente denominamos os portadores do mal de Hansen. E que no simbólico engloba toda essa auto-obsessão, essa obsessão coletiva, essa auto-obsessão da humanidade pela beleza aparente, pela busca de modelos inalcançáveis de beleza. Tratamos disso, de cada grupo desse, em 2 encontros. Hoje vamos tratar do quarto grupo de doenças, visceral, extremamente importante, que no dizer dos evangelhos é a doença dos endemoniados. Atualmente se chama isso dos obsessores, dos obsediados, daqueles que são influenciados por presenças sombrias nas suas vidas. É um campo em que temos muito a questionar na nossa cultura de relação com a influência espiritual. Ela é toda moldada pela lógica da indústria do terror, da indústria religiosa, ambas confluindo para uma idolatria do mal, uma idolatria das sombras da influência espiritual. Já que ambas as indústrias precisam de um mal todo-poderoso para valorizar, para fascinar, para dominar. Essa cultura das sombras, das trevas, do terror está dentro de nós de tantos são os anos, tantos são os séculos, tantos são os milênios que nós a cultivamos. Nas muitas vidas trazemos para das muitas vidas trazemos para essa triste maneira de tratar a influência espiritual pela expulsão dos demônios, numa guerra do bem contra o mal, onde, é claro, nós nos colocamos como o bem e onde, é claro, os influenciadores espirituais são colocados como o mal. Ah, mas não é isso que nós vemos nos evangelhos? As palavras usadas nos evangelhos são essas. A ideia do combate às influências espirituais como uma guerra está nos evangelhos.
Mas será que é de Jesus ou é dos tradutores ou mesmo dos evangelistas? As próprias palavras precisam ser pesquisadas. Por exemplo, endemoniado vem da palavra demônio. Demônio apenas hoje recebe esse significado de um ser votado ao mal, destinado ao mal, um absurdo completo, porque como é que de uma árvore perfeitamente boa como Deus pode ter gerado um fruto completamente mau como o diabo, como essas representações das sombras e das trevas? Claro que não. 500 anos antes de Cristo, na mesma língua dos evangelhos mais antigos, que é o grego, no legado atribuído a Sócrates por Platão, pelos seus discípulos, já que Sócrates também não escreveu nada, apenas os seus discípulos é que escreveram, mas se faz constantes referências a que o pai da filosofia conversava sempre com o seu daimon. Daimon é a palavra grega que dá origem a demônio e a endemoniado. E daimon, em grego, originalmente quer dizer apenas espírito. Quando Sócrates conversava com seu daimon, conversava apenas com seu espírito guardião, com seu espírito protetor, com seu guia espiritual. Vejam só como, através da linguagem, através da cultura, através dos interesses, as coisas foram se transformando. Nós precisamos fazer o caminho inverso e depurar as palavras, a cultura, os nossos paradigmas, a nossa maneira de lidar com a influência espiritual. Diz Paulo de Tarso que todos estamos cercados de uma nuvem de testemunhas. Estamos todos permanentemente na Terra envolvidos por influências espirituais. E é outra distorção pensar na influência espiritual exclusivamente dos desencarnados para os encarnados. Porque somos todos espíritos. Então a influência espiritual ela ocorre em todos os sentidos. Quando um ente querido falece e nós nos deixamos invadir pelo desespero, pela revolta, pela briga com a vida, pela briga com Deus, pelas mágoas e pelas culpas que fomos incapazes de resolver com o nosso ente querido, esse monte de lixo espiritual faz com que muitas vezes o encarnado seja um obsessor do desencarnado. Olha que triste. Nos tratamentos dos espíritos após a morte, é frequente que se precise neutralizá-los das nossas más influências. Então a nossa cultura, a nossa maneira de lidar com a influência espiritual tem sido jogar gasolina no incêndio, fazendo com que o estrago, os danos, as feridas, as guerras só aumentem. Como é que Jesus poderia ter trabalhado com a ideia da expulsão dos demônios se ele nos ensinou a amar os nossos inimigos? Como? Impossível. Impossível imaginar que o príncipe do amor, que o mestre do amor tivesse ensinado a expulsão dos demônios. Claro que não. Claro que a prática de Jesus, constatada pelos próprios espíritos, é da autoridade.
E nada dá mais autoridade sobre qualquer ser, encarnado ou desencarnado, que o amor. Jesus tinha a profunda, a eterna, a mais importante de todas as autoridades, que é a autoridade do amor. E é com ela que nós precisamos reciclar esse lixo todo mental, cultural, industrial que foi colocado nas nossas mentes para uma nova cultura da influência espiritual. Amai os vossos inimigos é a ferramenta central dessa nossa transformação. Perceber que a influência espiritual se dá em todos os níveis, em todos os sentidos, do mundo espiritual para nós, de nós para o mundo espiritual, dos desencarnados para os encarnados, dos encarnados para os desencarnados, de desencarnados para desencarnados e tanto entre os encarnados. Os processos de dominação de mente na política, na publicidade, na religião, são o quê? Os processos de dominação mental nas relações conjugais, nas famílias, no trabalho, são o quê? São obsessões, são influências espirituais trevosas. Esse feminicídio que se espalha por todo lado é evidentemente uma influência espiritual trevosa. Mas trevosa mesma é a forma como nós lidamos com a influência espiritual, qualquer que seja ela. Mas precisa ser luminosa com a chave de Jesus: amai os vossos inimigos. Mas como nós podemos amar os inimigos? Isso é antinatural. Nem os animais amam seus inimigos. Claro que não. Mas nós precisamos ser mais do que animais. Avançar para além disso. Parar de rosnar contra aqueles que nos querem mal. Porque sim, há espíritos encarnados e desencarnados que nos querem mal, que querem dominar as nossas mentes, que querem nos manipular. Mas ninguém é vítima de nada no universo do Deus de amor, do Deus justo, do Deus bom. Nem poderia ser. Precisamos amar nossos inimigos porque o inimigo cumpre uma função terapêutica, uma função essencial para as nossas curas. Os inimigos são espelhos da alma, são aparelhos diagnósticos do hospital de Deus. As vinganças são como aqueles contrastes que certos métodos diagnósticos injetam nos nossos corpos para sinalizar, diante de um aparelho, os pontos desarmônicos do nosso corpo. As vinganças inoculadas nas nossas vidas, nas nossas almas, também apontam os pontos frágeis, os pontos desarmônicos das nossas almas. E assim como o diagnóstico, um bom diagnóstico é imprescindível para a verdadeira cura, o obsessor vai cumprir um papel fundamental para a nossa evolução, para o nosso fortalecimento. Analise a sua obsessão e você saberá quem é você. Diga-me com quem andas, te direi quem és. Analise a sua obsessão, o seu obsessor, e você saberá quem é você. Se as suas perturbações se dão no campo do dinheiro, se dão no campo da alimentação, se dão no campo da sexualidade,
Esses temas são os temas da sua vida. Não me canso de citar Alberto Almeida, quando psiquiatra espírita, que diz que nos seus grupos terapêuticos, quando alguém se queixa muito de alguém, ele devolve para a pessoa dizendo: doeu, é teu. E aqui nós precisamos perceber isso, no geral, com tudo aquilo que nos incomoda, com todos aqueles que são os nossos inimigos, os nossos obsessores, os nossos influenciadores. Eles são aparelhos diagnósticos, eles apontam a dor, eles apontam a desarmonia, o que é fundamental para a nossa cura. Quem destruiria, quem brigaria com um aparelho diagnóstico que finalmente aponta de forma clara e precisa aonde estão os nossos problemas? Quem brigaria? Ao contrário, agradeceríamos, reconheceríamos um processo diagnóstico que nos fizesse esse enorme favor. Os obsessores, sem saber, é claro, prestam um serviço maravilhoso para a nossa evolução, e é por isso que Deus os permite. Claro, é por isso que Deus os permite, porque eles não fazem mal, querendo fazer mal, querendo se vingar, querendo fazer justiça com as próprias mãos, eles nos prestam um serviço. Mas para todos, não. Apenas para aqueles que, tendo olhos de ver, souberem compreender o papel do inimigo no projeto pedagógico de Deus. A psicologia estende para todos os outros que nos cercam, todos aqueles que se aproximam de nós, cumprem a função de espelhos. Ao invés de brigar com o espelho quando ele apresenta uma imagem ruim, ao invés de quebrar o espelho, nos ferindo, o que qualquer alma madura faz diante de um espelho com uma imagem ruim é refletir e se harmonizar. Para isso que serve o espelho, para isso que servem os inimigos. É uma mudança enorme, é a única maneira de nós fazermos da dor uma cura, da doença um processo de harmonização. Senão, as melhorias serão apenas aparentes. O próprio Jesus fala que se um espírito maligno é expulso de uma casa, mas a casa continua arrumada para ele, ele volta com outros 7. E é assim que todos nós que formos a qualquer processo terapêutico, espiritual, em qualquer das religiões ou em qualquer outra forma de terapia espiritual, que nós tivermos os nossos influenciadores afastados, mas nós, a nossa casa mental, a nossa alma, o nosso coração continuar arrumado, continuar paralisado, achando que o problema são os espíritos, eles podem se afastar, mas virão outros. E Jesus fala que a segunda situação, após a expulsão dos influenciadores, onde eles voltam com outros 7, é pior do que a primeira. Cura. Nós não queremos alívio apenas, ilusões, comodidades. Nós queremos cura, nós precisamos de cura. E num processo de conflito, a cura de um só se dá realmente com a cura do outro. Hoje nós viemos fazer isso. Viemos propor na mudança cultural, na mudança de como ver as diferentes obsessões. Pense naqueles que mais lhe incomodam, naqueles que causam mais dor, e ouçam
Alberto Almeida falar: do eu é teu, não é do outro. Não é o outro que é mau, não é o outro que é das sombras e você é da luz, você não é vítima de ninguém. Deus permitiu, pela lei de atração, pela lei de sintonia, que viessem até nós os espelhos fundamentais para nós refletirmos e nos harmonizarmos. Aquele que brigar e quebrar o espelho vai se ferir e vai continuar desarmonizado. Você quer ilusões ou quer cura? Hoje nós viemos avançar na desconstrução da nossa cultura de desobsessão, de exorcismo, para o amai os vossos inimigos. Esse é o convite de hoje. E vamos continuar amanhã, nesse mesmo estudo, nesse mesmo processo terapêutico, para nós e para os nossos influenciadores que se pensam nossos inimigos e que nós até agora, conscientemente ou não, os tratávamos como nossos inimigos. Precisamos da cura de todos. Vamos precisar de todos juntos. 1 mais 1 é sempre mais que 2. Vamos então à nossa oração, que pretende esse avanço, que pretende demonstrar essa nova cultura, esse novo tratamento, essa nova maneira de nos pensarmos como uma sala de espelhos. Somos Pai do céu, somos anjo da guarda, somos nossos espíritos familiares, somos nossos influenciadores, nossos obsessores, somos todos uma grande sala de espelhos. Uns colocados perto dos outros para refletirmos e nos melhorarmos. A briga, a agressividade, a expulsão não nos tem ajudado e nem nos poderia ajudar. Hoje queremos ouvir mais que com os nossos ouvidos, queremos ver mais do que com os nossos olhos, mas com as nossas mentes abertas, com os nossos corações escancarados, ouvir Jesus dizer: amai os vossos inimigos. Reconheçamos neles a chance de, com um diagnóstico claro e preciso das nossas almas que eles nos fornecem, iniciar, propor, realizar esse tratamento mútuo. No qual nós olhamos para as nossas almas e percebemos nódulos, escuridões, desarmonias, dores. E como o amor cobre a multidão das desarmonias, a multidão dos erros, a multidão dos pecados, no dizer evangélico, queremos hoje receber do alto a luz que sempre vem até nós. Dizemos Deus nos abençoe por ignorância, porque o sol sempre vem para todos. O sol não escolhe que casas iluminar. O sol banha a tudo e a todos. Se há casas escuras, não é
pelo sol fazer diferença entre as casas, mas é porque os seus moradores fecharam as janelas e as cortinas. Abramo-nos para a luz, imaginemos a terra toda envolvida na luz do amor de Deus, que chega a ser muito superior à luz do sol, porque inunda todos. Não há noites no sol do amor, para o sol do amor. Abramos nossas almas, nossos corações e aceitemos como benéficos, aceitemos como diagnósticos, aceitemos como parte irrecusável das nossas curas a ação reflexa que os nossos pseudo-inimigos, os nossos pseudo-obsessores, os nossos pseudo-demônios exercem nas nossas vidas. Até porque nós também somos os inimigos e os demônios dos outros. Nada. Claro que não. Espelhos, diagnósticos, terapias profundas, mas abertas apenas a quem tiver olhos de ver, as almas maduras. Que essa nova visão, baseada no amor, baseada na compreensão, baseada na cura profunda proposta por Deus e por Jesus, banhe, atinja, penetre, ilumine todas as almas, diluindo os nódulos, iluminando as sombras, afastando as dores, num convite universal entre pseudo-vítimas e pseudo-obsessores, um convite universal para todos os que estamos nessas relações desequilibradas e doentias, para finalmente nos curarmos uns aos outros, a caminho de amarmos uns aos outros como Jesus nos amou. Graças a Deus, que essa cura atinja toda a humanidade, mesmo aqueles teimosos e que pretendem ainda se manter dentro dos paradigmas envelhecidos, venenosos e desarmônicos. Que todos recebam pelo menos o alívio da ação do amor, e que aqueles disponíveis, abertos para o amor que cobre a multidão dos pecados, venha hoje a base de uma cura que nós todos precisaremos conquistar pela consolidação dos aprendizados aqui recebidos. Graças a Deus, um prazer nos curarmos juntos. Que esse vínculo entre aqueles que se curam uns aos outros permaneça por todas as dores, por todas as desarmonias, em todos os lugares, por todos os tempos. Graças a Deus, um prazer nos curarmos juntos, um grande abraço curativo para todos vocês. Até a próxima, até amanhã.